Muito bom dia a todos, aqui é Fábio Fernandes, estamos aqui em mais um sábado ensolarado, quase, né? Tava ensolarado até agora há pouco, né? Que nós temos uma viazão muito bonita aqui de Londrina, dá até pra ver um pedacinho de Arapongas aqui na Rádio Cultura. Nós estamos aqui no programa Cine em Foco. O programa Cine em Foco é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, a ACIR, onde nós falamos um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre associativismo. E hoje estou aqui acompanhado, como sempre, do meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Mais um ACIR em Foco nessa manhã de sábado, né? Agora 9h09, né? E estamos em mais um programa onde nós vamos estar tratando de alguns temas bem interessantes hoje, tá? Então você empreendedor, você empresário que nos acompanha, né? E você que tem também o interesse em empreender, conhecer um pouquinho mais do mundo empreendedor, fique com a gente aí que hoje o assunto vai estar bem interessante, né, Fábio? Sim, hoje nós temos trazido aqui algumas pessoas falando sobre as governanças aqui do município, nós já falamos também com o pessoal da prefeitura aí, tivemos a oportunidade de falar com alguns secretários, mas hoje nós vamos falar um pouco mais focado no empreendedorismo, né, Fernando? Exatamente, tá? E você que nos acompanha, né, se você tiver alguma pergunta, quiser participar conosco aqui, só enviar, né, sua mensagem para o WhatsApp aqui da Rádio Cultura, no 3311-6072, ou então encaminha, né, uma mensagem ali para o Facebook da Rádio Cultura, que vai ser um prazer para a gente, né, atender você e, né, transmitir a sua pergunta aqui para o nosso convidado. Só mandar uma mensagem ali que o nosso amigo Dudu vai estar ali, né, recepcionando essa mensagem e passando aqui para a gente, tá? E hoje nós vamos estar, né, abordando, né, Fábio, um dos temas que a gente sempre traz, né, que é dos motivos de ser associado. E esse convidado hoje tem muito a ver com como nós vamos estar abordando hoje, né? Quer falar um pouquinho sobre a orientação que muitos empresários e empreendedores podem ter, né, de especialistas através da associação comercial, através da parceria e por estar inserido nesse meio associativo, né, Fábio? Que é um benefício de acesso a consultorias, orientações, né, técnicas com especialistas aí não só dos nossos parceiros, como o Sebrae, mas também especialistas aí da própria associação, que são parceiros da instituição, né? Com certeza. Esse movimento associativista, ele proporciona isso, né, Fernando? A gente sempre tem batido nessa tecla que a troca de experiências, o network, favorece muito, né, o teu desenvolvimento como empresário. E justamente esse tema da orientação técnica, a gente vê que tem muito empresário nadando sozinho aí, às vezes fazendo tudo intuitivamente e acaba passando desapercebido com detalhes operacionais que podem fazer muita diferença no resultado da empresa. Exatamente, né? Tem até um ditado, né, que sempre, e uma verdade que a gente sempre presencia dentro da ACIR, que, né, sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe, né? Então isso é uma verdade que a gente tem percebido, né? E por estar envolvido nesse meio associativista, né, por estar envolvido na associação, muitas vezes o empresário ele tem diversas vantagens que a gente vem trazendo aqui no decorrer dos programas, né? E uma dessas vantagens, né, que faz muita diferença para o meio empresarial é justamente essa assessoria que ele consegue ali dentro, se ter vantagens e benefícios de produtos, serviços, ter diversos diferenciais por fazer parte de um grupo de empresários, um grupo de empresas, né, que por ter esse grupo conseguem vantagens frente a produtos e serviços, né, Fábio? Com certeza. E aí, então, vou fazer uma pergunta para você, Fernando. Será que os empresários têm lucro? Rapaz, né, eu acho que essa é uma pergunta que muitos empresários, né, quando a gente faz, ele se pergunta, né? Às vezes acha que sim, né? Mas fica naquela dúvida. Será? Será? Né? E onde bate isso, assim? Onde ele pode ver realmente, assim, né? O que acontece, né? No verdadeiro extrato, né? Financeiro dele. Aí que tá a questão, né? Que você já colocou, né, Fábio? O financeiro. Né? Quantas empresas a gente sabe que nessa questão financeira a coisa pega, né? Às vezes eu foco muito na venda, mas eu não sei se eu estou tendo resultado disso. Com certeza. Né? E o que nós vamos abordar hoje é justamente isso, né, Fábio? Você empresário, você empreendedor, né? Você que é MEI, tem aí o seu empreendimento, ou até mesmo que esteja hoje ainda na informalidade, né?
Você que comercializa algo, você sabe se de fato você está tendo lucro na prática? Isso aí. Né? E hoje nós vamos estar tratando sobre esse tema, que é justamente os controles financeiros, a importância da gestão financeira para o crescimento dos negócios. Com certeza. Nós trouxemos um especialista aqui. Você quer apresentar o currículo do nosso convidado? Vamos lá. Né? Ele é contador, graduado pela FACAR, com MBA em Controladoria pela UEL. Ao longo da carreira, ele já trabalhou em renomados escritórios de contabilidade. Né? Atualmente, ele ocupa o cargo de CEO do Contabiliza, escritório contábil, e do restaurante O Garfo, negócio que gera em conjunto com seus irmãos e pai. Como especialização em reestruturação de empresas, né? Há 5 anos, ele também está à frente do restaurante O Garfo, coordena ali os projetos da empresa ao lado dos seus irmãos. 42 anos, né? Um jovem master. Esse é master, né? Ele é contador, é empresário, e ele é uma presença ativa em movimentos associativistas e da sociedade civil organizada. Contribui com o desenvolvimento empresarial e comunitário de Rolândia, né? Uma pessoa muito ativa dentro da própria instituição, né? Da ACIR, e não só da ACIR, mas de várias frentes, né, Fábio? Aqui da nossa cidade. De quem nós estamos falando, Fábio? Estamos falando do senhor Rafael Almeida Negrão. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Fernando, bom dia, Fábio. É um prazer inenarrável, né? Como eu sempre digo aí nos nossos bate-papos, né? Nos bastidores, estar junto com vocês. E é um prazer aí, ouvintes, estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa vida, né? Do nosso conhecimento e contribuir para que a nossa ACIR em Foco aí, né? Nossa Rádio ACIR possa estar cada vez mais engajando aí o pessoal, tá participando e passar informações para o pessoal, né? Às vezes, eu sempre digo, né? Sempre é possível fazer um pouquinho mais, né? Então, se você acha que está fazendo muito, acho que às vezes falta um pouco para você fazer, tem coisa para fazer, né? Então, o objetivo aqui é compartilhar um pouquinho, né? E obrigado aí pelo convite. Rafa, nós agradecemos você. A gente trouxe justamente hoje você como convidado aqui para falar desse tema que a gente falou sobre agora, principalmente controles financeiros, né? A gente quer dar um overview assim, do que o empresário pode aplicar na empresa dele, né? Onde ele pode buscar ajuda e tudo mais para poder ter essa noção, né? Se está tendo lucro, se realmente só está vendendo, entrando dinheiro, mas aquele equilíbrio, né? De saber se tem resultado ou não na empresa, né? Não, perfeito. O que né, nos nossos bate-papos, né, e eu tento às vezes sempre estar trazendo. Primeira coisa é a gente pensar como empresário, ele começar a fazer primeiro o controle básico dele, né, fazer que é o tal do fluxo de caixa. Porque ali é onde ele vai registrar todas as entradas e saídas, né, da movimentação da empresa dele. Então, o principal, né, que eu falo é que o empresário pelo menos comece a fazer esse monitoramento, de registrar tudo, né, registrar tudo literalmente, sim, registrar tudo literalmente. Desde do cafezinho ali na esquina ali que vai pegando, né, ó, vamos tomar um cafezinho ali, né, fez uma reunião, tomou um cafezinho, e a empresa que pagou, né? Era uma reunião comercial. Então, assim, realmente, literalmente registrar tudo. Porque só assim que ele começa a desenvolver todo o trabalho dele, né? E aí, conforme esse empresário for crescendo e tudo mais, ele cresce estruturado, né? E a maior dificuldade, né, talvez do microempreendedor, o MEI, né, o microempreendedor individual, ou a própria pequena empresa, às vezes fazer essa disciplina, né? De você ter a disciplina e a cultura de registrar. De às vezes ter a cultura de pedir uma nota fiscal, que é até o que a gente estava falando antes, né? Então a gente tem muitas... já está no vício do brasileiro, né? Do empresário brasileiro, às vezes não emitir nota, não ter a preocupação de pedir uma nota fiscal. Então essa cultura também pode atrapalhar a organização da empresa. Por quê? Porque se às vezes ele não pega a nota fiscal, como que ele vai saber se ele pagou uma coisa? Claro, hoje, talvez toda a movimentação do empresário, da empresa, né, pela modernidade, tecnologia que nós estamos hoje, é recebimento por via Pix, cartão de débito, cartão de crédito e tal. Mas e às vezes aquele que pagou em dinheiro
E aí você entrou um dinheiro lá e você pagou uma conta em dinheiro e você, de repente, sumiu o dinheiro do teu caixa. E, como se diz, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Então, Ô, Rafa, então nós é temos, isso. Nós temos diversos hábitos, né, na vida, né, como ser humano, né, e como empresário nós temos que criar esse hábito, né? Exatamente, né? E isso, né, Rafa, até pelo que você vem trazendo, né, nesse início, não se aplica somente para a empresa, né? Quando você fala desse controle, né, desse gerenciamento, isso me cabe muito assim como um controle, né, para finanças pessoais mesmo, né, de gestão familiar, né, e assim por diante. Rafa, só que antes da gente continuar nesse tema, então você que está nos acompanhando, viu que a gente vai tocar num tema aí que é muito delicado para muitas empresas, né, que é a parte financeira. E não só para empresas, mas também para muitas famílias, né? Rafa, mas a gente dando um passo atrás aqui, a gente sempre gosta de iniciar assim, apresentando você enquanto, né, pessoa, né? Não empresário, mas quem é o Rafael, cidadão de Rolândia, né? Filho de quem, né? Esposo, pai. Quem que é o Rafael? Tá joia, tá joia. Vamos dar um passinho pra trás, né? A gente se empolga aqui, então nós já vamos acelerando. Eu acho até legal você falar isso, pra gente poder, para as pessoas poderem entender, né? Talvez como você faz tempo, né? Você, a hora que você começar a falar, eu tenho certeza que o cara vai falar, não é possível ter tudo isso aí. Não, então tá jóia. Então, né, como você disse na apresentação, né? Hoje estou com 42 anos. Né, um jovem, uma sênior, né, da associação comercial, né, então a minha trajetória, né, junto com a família, né, nossa família tradicional aqui da cidade, né, então família Negrão, então até dentro da própria associação comercial nós acaba trazendo as famílias se envolvendo, né, então tem meus tios, né, o Roberto Negrão, o Horácio Negrão, né, o próprio tio Horácio Negrão, que também já foi presidente da associação comercial. Não é negrão, mas é praticamente como se fosse. O Marco Aurélio também também esteve como presidente da associação comercial. Então, assim, a família, né, tá bem envolvida na associação comercial. O Rafael, como empresário, nós começamos com o restaurante O Garfo, né? Então, o pai, a mãe, né? Sou filho do Robson Negrão, filho da Ana Amália Negrão. Então, o pai e a mãe começou o restaurante O Garfo lá em 2000. Né, começamos lá com o Disque Janta, né? Então a gente não tinha nem o atendimento presencial, a gente só fazia o delivery, né? Então, até então. Só que, como se diz, era o que tinha na época, né? A gente voltava de uma recuperação de uma falência da época de Barril 2000, né? Os mais antigos aí vão lembrar. O Fábio deve lembrar. Mas, assim, na época de Barril 2000, né? Então, assim, nós somos de uma família de empreendedores, né? Então, acredito que nós trazemos isso do nosso DNA. Então, a gente acaba se aventurando mais, né? Tendo a coragem de empreender nesse mundo louco que é o Brasil. E aí, em 2000, iniciou o Garfo e nós, né? Até então, como meninos, né? Com 25 anos atrás, então... a gente ajudava o pai e a mãe no que tinha que ajudar. Fazer entrega, ia de bicicleta fazer entrega, ou às vezes ia com a nossa variante fazer entrega. Então a gente começou dessa forma. E aí até então, já estava iniciando na faculdade. Então eu, desde os meus 15 anos, eu sempre trabalhei dentro da contabilidade. E com isso, foi muito natural eu escolher a profissão de contador. Por quê? De certa forma, por eu ter uma facilidade com matemática, os números, então eu acabo sendo um pouquinho rápido nas contas, né? Então isso me levou a escolher a contabilidade. E uma piadinha interna, né? Por que não ter feito administração? Então a gente brincava, né? O contador faz o que o administrador faz, mas o administrador não faz o que o contador faz, né? Então essa era a piadinha da faculdade lá com os amigos de administração. Mas aí... Até então, eu acabei a faculdade, fui partir para uma pós-graduação, fiz a pós-graduação na UEL, e aí em 2006 eu iniciei a parte de abrir meu próprio escritório. Né, o próprio escritório começou literalmente do zero, o único cliente era o restaurante O Garfo, né, então ali iniciou todo o trabalho. E aí nisso, como se diz, né, como todo bom microempreendedor, a gente cruzava, cabeceava, né, então a gente tinha que fazer tudo.
E com isso o escritório foi encorpando, foi crescendo e tudo mais. Meu envolvimento na associação comercial, diretamente, vamos falar assim, começou realmente na fundação, vamos falar assim, da Ser Jovem, né? Que foi quando o Alex foi o presidente e tudo mais. Mas já era envolvido de participar das palestras, quando tinha os eventos, quando tinha as oficinas, que às vezes o Sebrae trazia lá em informações, a gente sempre participava, mas a gente só participava, a gente não colaborava, né? E aí, quando foi criada a Ser Jovem, o Rafael realmente começou a colaborar um pouco mais. E, literalmente, quando a gente entrou na associação comercial, é o famoso bichinho do associativismo que pica a gente. E aí nós, até então, estamos, né, presentes na associação comercial. Né? Na gestão passada, né, estive como diretor financeiro, então onde a gente buscou uma reestruturação dentro da associação comercial, também para melhorar a dinâmica, agilidade e tudo mais. E hoje estou aí como vice-presidente da associação comercial, né? Então, todos os passos me levam a crer que eles estão querendo que eu esteja como presidente futuramente, mas aí é outros passos, né? Mas nesse momento, né, estou como vice-presidente, né, apoiando a Maria Fernanda, para que a gente consiga aí com a associação comercial ajudar mais o empreendedor aqui em Rolândia, né? E quem sabe, né, trazer muita coisa aqui para Rolândia. E nesse meio tempo também foram acontecendo outras coisas, né? O restaurante O Garfo, né, devido a toda a proporção que foi tomada, nós iniciamos uma operação em Londrina, onde a gente iniciou com o delivery, né, em Londrina, né, depois da pandemia, porque após a pandemia o delivery ele se fortaleceu muito. Então a gente já tinha esse sonho de abrir em Londrina, até pelo nosso público, que acaba vindo muita gente de fora, né, não só de Londrina, mas principalmente de Londrina. Então isso foi meio que natural a gente prospectar o cliente em Londrina. E aí nós temos para esse 2025 aí, realmente, além de ter o delivery, ter o atendimento presencial em Londrina. Legal. Então nós estamos com esse projeto. Nesse projeto também iniciei uma parte de assessoria e consultoria, né, seguindo os passos, né, do meu mestre Fernando ali, né, que é um consultor e um assessor aí de empresários, né, de empresários de associação comercial. Eu não fico na associação comercial, fico mais um empresário. Mas a ideia de iniciar esse trabalho é realmente por causa disso, né, que muitos empresários às vezes não, né? Talvez 90% dos empresários aí não tem um controle básico. Isso eu posso falar assim às vezes você fala assim, mas o empresário deve ser aquele pequenininho. Não, tem muita gente grande que às vezes não tem não tem o controle total do seu negócio, né? Então, assim, é difícil, né? Porque assim, quando você começa a fazer o controle da empresa, sempre vai aparecendo alguma coisa. Talvez o empresário inicialmente está preocupado com o financeiro. Perfeito, eu acho que o primeiro passo é o financeiro. Mas depois, se você acaba se envolvendo tanto no processo que você precisa melhorar os controles, você começa a envolver várias pessoas, e aí para você ter controle das pessoas, você tem que ter o controle dos processos. Então é nessa pegada que acabou vindo a ideia de montar a Nextcore, que é um outro empreendimento, vamos falar assim, né, do Rafael, junto com parceiros, né? Dentro hoje do escritório eu tenho uma colaboradora que virou parceira do escritório. Então, e nesse projeto, para que aconteça, né, não tem como às vezes a gente fazer das coisas sozinho, né? A gente precisa de ter pessoas estratégicas que colaboram muito e que façam o negócio acontecer. E a gente entra nessa loucura aí no meio de tudo isso. Que legal. Eu achei bacana você falar que em 2000 o Garfo começou fazendo a entrega da janta e em Londrina ele começou fazendo a entrega também e agora vai evoluir para um restaurante presencial, né? Que bacana. Isso mesmo. Ô Rafa, e quanto você, né, considera assim a importância da gestão financeira para esse crescimento das empresas, tanto do Garfo, né, que a gente percebe que hoje é um dos restaurantes aí referência da cidade, né, até a nível de região, e também para o escritório, né, que vem tendo uma crescente muito interessante também. O quanto você destaca a questão financeira nessa evolução toda das empresas?
Sim, Fernando, o que eu sempre falo, né? Que nem o principal ponto, né? A gente ter essa disciplina, né? De registrar todas as entradas e saídas. E assim, me permite, isso, né, levando em consideração uma empresa familiar, que você tem a gestão com o pai, com mãe, com os irmãos, né? O quanto isso é importante para quem está nos ouvindo aí, que tem a sua empresa familiar, né? O quanto isso é importante para o dia a dia, né? Exatamente, Fernando. A gente fala assim, né, que o nosso calcanhar de Aquiles é o financeiro, né? Então, assim, quanto mais informação você tiver, é onde você pode melhorar a sua tomada de decisão no futuro, né? Então, talvez o dinheiro em caixa seja o nosso semáforo, né? Então, quando tem dinheiro em caixa, talvez o teu sinal tá verde, né? E de repente você, às vezes, pode ser que ele fique no amarelo, que ele já acende um alerta, né? Então, o caixa, de certa forma, é o teu semáforo, mas ele é importante para além de registrar as informações, mas não só por causa disso. O ideal é que o empresário sempre marque tudo o que está acontecendo. Porque, às vezes, por exemplo, é muito comum, às vezes, o empresário, né, não vou citar nenhum segmento e tudo mais, mas vamos falar do próprio restaurante. De repente você faz uma compra de mercadoria, né, ou talvez um vestuário que possa acontecer isso, que às vezes a pessoa parcela lá em 4, 5 vezes o produto, a aquisição do produto. Então, não teve a movimentação financeira, né, entrada e saída de dinheiro propriamente dito naquele momento. Mas isso pode impactar em algum momento em outras decisões, no contas a pagar, no contas a receber. Então, por isso que a gente fala assim, não só, né, a gente registrar o que entra e sai do caixa, mas o que registrar todos os fatos, né? Aconteceu o fato gerador, a pessoa ir lá registrar, né? O empresário ir lá registrar, eu comprei em 10 parcelas. Registra, porque vai sair dinheiro futuramente. E às vezes esse produto que você comprou agora parcelou em 10 vezes, de repente você em 6 meses vendeu tudo. Então, de repente, o teu caixa tá lá verde, tá bombando, você tem um dinheiro em caixa. Mas às vezes ele esquece de verificar o contas a pagar, que ele tem mais 5 boletos para frente para pagar. E se ele descapitalizar tudo agora, futuramente ele vai chegar no vermelho. Então, esses são um dos pontos que o empresário às vezes tem que ter uma preocupação para ele ter essa gestão do negócio, né? E aí por isso que é importante não só fazer o tal do fluxo de caixa, né, Fernando? Mas a gente buscar às vezes que eu sou o rato de sistemas, né, que eu tento buscar informações com o sistema, você registrar isso num software ou talvez numa planilha que seja, né, se às vezes você está começando agora, né? Mas já pensar nesse formato de você ter educação de registrar. Comece registrando numa planilha, ótimo, registre na planilha. Mas pense no futuro de você sistematizar isso para que as informações fiquem mais fáceis. Hoje, né, o Fábio até melhor do que eu, com a inteligência artificial, né, Fábio? Então, isso pode te ajudar muito, às vezes, na tomada de decisão. Então, use a tecnologia, use o sistema, use a inteligência artificial para que você tenha a informação para você ter uma melhor tomada de decisão. Porque às vezes o teu caixa hoje está positivo, né? E de repente você fecha o teu estabelecimento para fazer uma pequena reforma e teu caixa de repente zera. Zera por quê? Porque você teve todo o investimento e tudo mais. E aí? Começa uma reconstrução, os apertos que vai acontecendo para daí você se reestruturar e seguir com o seu negócio, né? Então esse é importante. Ô, Rafael, e que você considera assim seus principais pilares para um bom controle financeiro? Para quem quer começar agora, né? A gente estava falando bastante desse controle de caixa e tal, mas para quem quer começar, quais são os primeiros passos que ele deve ter esse controle? Como ele constrói isso, né? Você falou no finalzinho você falou de controles por planilhas, por sistemas, né? Como que a pessoa pode começar isso? Não, perfeito, Fernando. Hoje também eu vejo, né, Fernando, assim, que principalmente após a pandemia, né, os sistemas eles se tornaram muito em nuvem, né, então isso facilitou, acho que a rotina, né, o registro ou até os próprios aplicativos que às vezes a própria pessoa e os bancos, né, hoje se você começar a reparar os bancos, né, digitais ou os bancos tradicionais, de certa forma eles já estão tentando trazer dentro do aplicativo como se fosse uma gestão de entrada e saída de dinheiro. E aí, com isso, é basicamente um fluxo de caixa, que é o que a gente estava falando ali, né? Então, se hoje aí na tua empresa
praticamente 90% ou mais, é tudo dinheiro digital, né, que está no banco, né? Então, ali você já, de certa forma, tem um direcionamento, né? Que daí você já consegue ter uma ideia do teu fluxo de caixa. E aí, nisso, já começa a construção dos relatórios, né? Talvez eu falo que o primeiro relatório, que é o famoso DRE, que é as demonstrações de resultado do exercício. E lá é onde realmente você vai conseguir ver o que você faturou, independente se entrou dinheiro ou não entrou dinheiro, né? E tem lá também as despesas, né? As compras e tudo mais. Então, independente se entrou ou saiu dinheiro, você registrou o fato da compra, o fato da venda, tudo ali dentro, né? Todas as receitas, os custos, as despesas. Aí você já começa a ter um demonstrativo, para daí ver se realmente você teve lucro ou se você teve prejuízo naquele exercício, né? Naquele mês. Então isso já é vamos falar assim, talvez muitos empresários já não tenham esse primeiro passo, né? De você já ter um demonstrativo. Chegar no final do mês, ganhei ou não ganhei dinheiro, né? Então isso é importante. Ô Rafa, e assim, muitas vezes o empresário, né, o empreendedor que está nos ouvindo, até a gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, né? Quando você fala que às vezes se foca muito no processo e às vezes esquece um pouco a parte financeira. É muito comum a gente ouvir o pessoal, né? Às vezes tem até alguém que esteja acompanhando deve estar pensando isso, né? Mas está falando de controle financeiro, mas se eu não vender, não tem entrada, né? E muitas vezes o pessoal fala, tem que focar na venda, né? E às vezes o pessoal foca tanto na venda e vende muito bem, né? Às vezes tem até um volume de venda significativo, mas se ele deixa de ter esse controle financeiro, muitas vezes ele não sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, para essas pessoas que têm essa visão, né? Olha, eu tenho que focar na venda, né? O financeiro eu posso deixar para um segundo momento. O que você diria para essas pessoas hoje? É difícil, né? Eu diria venda. Né? Porque, como se diz, né? Todo negócio começa na venda, né? Sim. Então, mesmo se você vende um produto ou se você vende um serviço, talvez é a venda que vai estimular o restante, né? Mas o que eu diria, né, para esse empresário, tenta ter essa disciplina de chegar no final do dia e tudo mais, e ter essa disciplina de registrar realmente os fatos, né? Realmente a venda, acho que é o que vai levar o negócio para outro patamar, né? Sem vender você não cresce, sem vender você... Mas, né, temos que ter cuidado também, né? Porque se às vezes você está vendendo muito... Porém, entretanto, contudo, você não tem uma boa estruturação de formação de preço, não adianta nada você vender 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sendo que você não está tendo lucro. E aí você está tendo prejuízo. Você tem um belo do faturamento, faturo 3, 4 milhões, né? Como se diz, né? Faturamento é vaidade, né? Então... Exatamente, diferente de lucro, né? Exatamente. O que adianta você faturar 1 milhão e de repente a tua margem é muito baixa e não tá dando o lucro que realmente você precisa. Exato. O Rafa, você está falando dos controles, e você falou da tecnologia, com os bancos digitais e tudo mais. Eu acho que uma coisa que pega muito nos empresários e cai no que o Fernando comentou no começo lá, que tudo que você está falando de registrar contas e tal, não serve só para tua empresa, né? Serve para tua vida pessoal também. E acho que esse limiar entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional, talvez você consiga controlar com 2 contas, né? Inclusive para ter seu prolabore e tal, que eu acho que é a maior dor que você encontra em um segmento que você atende bem lá, que é uma área de saúde, você atende bem, né? Exatamente, né? O escritório do Rafael, basicamente, quando começou vindo com clientes da área da saúde. Então, isso naturalmente acabou me levando para esse nicho, né? Então, hoje eu atendo basicamente aí de 40% a 50% da área da saúde, né? Não só médicos, né? Mas assim, da área da saúde de maneira geral. Legal. Então... E aí tem aquela questão, o outro detalhe, né, do microempreendedor e tudo mais, quando todo mundo começa, e vou confessar também que eu também fiz parte desse grupo, que quando nós começamos, nós misturamos tudo, né, tanto a vida pessoal como a vida empresarial, né? Tudo na mesma conta e tudo mais. Então isso também é uma coisa que atrapalha a tua gestão do negócio, né, então... O empresário hoje, assim, se ele está misturando, né, o que eu dou de dica? Comece a ter a disciplina de começar a separar isso, né?
se realmente você... E outro detalhe também, né? Como acaba misturando tudo, então, às vezes ele não fixa um salário para ele fazer a retirada. Ó, o meu custo fixo é 3, 4, 5 mil reais. Então, essa é a tua retirada mensal. Pronto. Não porque nesse mês foi muito bom, você faturou 20, 30, 40 mil reais, né? Eu tô fazendo o hipotético aqui. De repente, se você quer ter uma retirada maior, né? Então, tem essa disciplina de manter essa estruturação, um salário fixo, né? Uma retirada pro labore, né? Que nós falamos do empresário, para que daí realmente você estrutura. Porque esse dinheiro que entrou maior, que faturou maior, a princípio não é seu, é da empresa, é do seu negócio. Avalie se ele não vai fazer falta no seu negócio, para depois, futuramente, quem sabe você poder ter o privilégio de fazer um resgate maior, ter uma distribuição de lucro, né, que na contabilidade a gente fala, né, no final do exercício. E aí você usa para benefício próprio, né? Então, é difícil fazer isso? Muito difícil, é muito difícil. Né? Porque o empresário, ele vê talvez aquele dinheirinho a mais, aí ele já quer sacar para ele poder talvez sair um final de semana e tudo mais, e às vezes não é o momento dele, né? Então tem todas essas questões para ter cuidado, né? E aí, dessa forma, eu acredito que ele tendo um pouco dessa disciplina, se é um MEI, né? Se é um microempresário, com essas disciplinas, ele começa também a poder aumentar o negócio, a investir no próprio negócio, a buscar um crescimento, né? Então, o meu escritório, eu comecei do zero, literalmente. Mas, se eu talvez não tivesse um pouquinho de disciplina lá no início, como que eu iria conseguir crescer? Né? Então, você tem que investir, você tem que segurar um pouquinho, você tem que sacrificar a sua vida pessoal para que daí você consiga crescer também no meio comercial, pensando futuramente, né? Então, esse é o negócio. Então, um ponto importante realmente aí o empresário ficar atento ao prolabore, né? Sacrifica um pouquinho agora, futuramente você colhe os frutos, né? O Rafa, e interessante também nessa abordagem, assim, uma coisa que eu sempre coloco até para os clientes o proprietário da empresa, ele tem que entender que ele é mais um funcionário da empresa, né? O detalhe ele não tem hora extras, não tem 13º, não tem férias, né? É tempo integral, né? Empresário é tempo integral. Por que coloco isso? Porque para ele entender que ele tem que ter um salário, mas esse salário tem que estar vinculado, né? Que é o famoso prolabore, né? Vinculado à condição de pagamento da empresa. Né? Porque é que nem, às vezes a pessoa inicia uma empresa, né? É uma coisa muito comum até da gente ver. Cara, inicia uma empresa, agora eu sou empresário. Daqui a pouco você já vê que tá com um carro novo, já tá troco, né? E não tem esse gerenciamento do financeiro, né? Por muitas vezes, né? E você falou uma coisa importante também, a questão dos provisionamentos, né? Que é o planejamento financeiro. Que é o que? Se eu fiz uma compra parcelada, eu fazia as programações de pagamento, considerar aquilo como uma saída já, né? Da empresa. E esses a gente até colocou, né, do Prolabore e tal, mas para aquele MEI, tem aquele faturamento pequenininho, né? Aquela pessoa que está pensando em formalizar o seu negócio, né? Às vezes já está fazendo algum trabalho, comercializando algum produto e está buscando a formalização do seu negócio para entrar no mercado, né? E ter um controle financeiro assim mais apurado. Qual ferramenta você indica para essa pessoa, para ele começar a ter um controle mais, que nem a gente comentou um pouco antes, que tem bastante hoje tecnologia que facilita isso, né? O que você recomenda? Aquela pessoa que iniciar pelo menos com a anotação no caderninho, que a gente vê muito ainda, uma planilha, né? Você encontra essas planilhas de gerenciamento aí no próprio página do Sebrae mesmo, tem lá que você faz o download gratuito, ou algum software, né, um pouco mais em conta, ou até gratuito, que a pessoa possa estar utilizando, né? Mas antes da sua resposta, né, o nosso abraço aí, o bom dia para Magda Negrão, que está acompanhando, mandou um bom dia para a gente aqui. Opa! Bom dia aí a tia querida. A audiência da família audiência tem, né? Eu cheguei ontem e falei assim, gente, vamos fazer bombar a audiência aí, né? Vamos... Mandando o grupo da família. Vamos bombar a audiência aí, porque a gente, a CIR precisa, né, para prestigiar cada vez mais. E para a gente poder levar esse conteúdo, né? Eu acredito que
o público tem uma mania de talvez procurar muito lá fora, sendo que tem muita coisa boa aqui dentro, né? Verdade. Isso aí, Né? Verdade. Então, acho que nós temos que prestigiar muito o que nós temos aqui na cidade, né? E claro, busque lá fora também, né? Não podemos desprezar nada, né? Então, mas às vezes é muito comum a pessoa primeiro procurar lá fora, sendo que a gente tem muita coisa para entregar aqui dentro. É o que a gente fala sobre a questão de estar presente na associação, né? Que a pessoa pode até buscar lá fora, mas aqui está muito mais próximo, né? E aí ela acaba demorando chegar na informação por querer olhar por cima do muro ao invés de olhar aqui no nosso entorno, né? Exato. Exatamente, né? E é a maneira, né, de conectar, né? Os famosos networking que a gente fala muito, né? Claro. Então isso fortalece a associação, isso gera negócios, né? Gera A negócio. associação, nós estamos como diretores lá, né? Nós não temos ganhos nenhum, né? Estamos voluntariamente. Na verdade, se você for levar na pontinha do lápis, você acaba tendo gastos, porque vai tendo as ações dentro da associação comercial. A associação comercial precisa de patrocinadores e muitos dos diretores que estão lá, né? Inclusive vai ter o EPJE aqui na cidade, né? Então estamos apoiando financeiramente também, ele patrocinando. Então, além do tempo, né? Então, não vou nem contar a parte do patrocínios, né? Que acabamos fazendo. Mas o tempo que você se dispõe a fazer, você precisa de ter pessoas que vão estar te fazendo o teu negócio acontecer. Ali, né? Né? Então, né, quando eu preciso sair da associação comercial, meu pessoal tá lá dentro. Se não fosse o pessoal lá dentro do escritório, e aí? Eu não conseguiria contribuir com a associação. Então, é uma engrenagem que vale a pena, né? Eu falo que vale a pena no sentido assim, a gente conhece muita gente, a gente aprende muito, a gente traz os insights, né? O tal dos insights para o nosso negócio. Então, acho que isso que é importante também da associação comercial, é trazer novas ideias. E às vezes a pessoa que não busca informação não tem as ideias. E é difícil, né? Quando você busca ideias novas, se às vezes a pessoa tem uma barreira ali, não quer buscar o crescimento. Então é até difícil para esse empresário crescer. Porque imagina, né, um restaurante em 2020, como que era o atendimento, Claro. vamos falar assim, né? Que é, talvez o garçom tá lá com um bloquinho de notas, com uma canetinha, e levava na cozinha. E ó, que isso acontece hoje ainda. Bastante. E ó, que se você andar aí e tal, acontece isso. Mas chegou no momento, por exemplo, né, falando do nosso caso específico, que se não fosse investimento em tecnologia, não tem como você trabalhar. Você não dá a dinâmica, a correria do dia a dia. Nós, como empresários, nós temos que pensar num todo. Às vezes, esse tempo que esse garçom tinha para pegar o papel, anotar, e às vezes anotava com uma letra feia, que às vezes não entendia, poderia sair um pedido errado, ir para a cozinha, para voltar. Hoje não, hoje com a tecnologia, ele com o celular, ele anotou, daqui a pouco, dependendo, ele tá na mesa ainda e já tá chegando os pedidos. Por quê? Porque ele tá ali atendendo e tal. E a tecnologia, por isso que a gente fala assim, os insights, né? Onde que a gente vai buscar essas informações? Às vezes, tá aqui do lado, né? A experiência tá aqui do lado, então é importante trazer. Bom, Fernando, voltando à sua pergunta aí, né? Eu acho que você fez a pergunta já e respondeu, né? Hoje, né, quando eu comecei meu escritório, para eu poder fazer cobrança, eu emitia um recibo feito no Excel, né? Então, era o que tinha na época, né? Então, era o que minhas condições permitiam na época também, né? Então, tudo depende do momento do empresário. Então, tente buscar ferramentas, talvez no início, gratuitas, né? Para não te onerar. Né? Talvez essa ferramenta vai te onerar mais tempo, porque ela não é muito automatizada, você vai ter que fazer, mas é o que tem, então entra no jogo com isso. Futuramente você vai dando uns passos. Né? Hoje, por exemplo, né, eu me vejo impossível eu entregar um recibo de cobrança para um cliente. Não vejo isso. Né? Eu acho, né, eu nem sei se existe isso, né? Mas eu não vejo. Claro que eu acredito que eu tenho certeza que existe isso ainda. Né? Porque é um momento, né? Então, mas hoje eu não me vejo entregando um recibo para um cliente, né? Então, por quê? Porque você vai mudando, você vai modelando seu negócio, né? Então, falando como restaurante, a gente abria só na janta, só fazia disque janta. Chegou no momento que nós começamos a abrir no almoço, né? Chegou no momento que a gente fechava, a gente abria todos os dias.
Chegou um momento que a gente fechou a segunda-feira para descanso, porque nós temos colaboradores. Fechamos domingo à noite. E quem sabe nós não estamos no momento de abrir todos os dias. Fica a dica. Então, é o momento. É um momento que vai... atrás do outro aí, né? Perde a chance, cara. Não perde a chance. Mas é isso, né? A gente sempre tem que buscar oportunidade. E você falou, né, também, Fábio, na questão do Prolabore, né? Tem como, talvez, fixar esse Prolabore? Eu falo que é difícil a gente, né, colocar um preço para um salário nosso tal, e tudo mais. Então, eu sempre, quando eu converso com o empresário e tudo mais, eu falo duas coisas. Falo, primeiro, faz uma análise do teu custo de vida, para você ter ideia de quanto que você precisaria realmente de dinheiro para o teu dia a dia. Eu preciso de 1.000, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais. Beleza, fixa nesse valor. Agora você faz uma ponderação. Quanto que custaria para você contratar um funcionário para fazer o que você está fazendo hoje? E aí coloca isso na balança para você avaliar. Né? Eu acho que é essa análise, né, essa resiliência, vamos falar assim, se você fizer essa resiliência, talvez você, falando, né, para o pequeno empresário, talvez ali você já começa a ter uma percepção, talvez, de valores. Né? Então acho que daí pelo menos isso faça você refletir, talvez esse momento faça sentido eu sacrificar um pouquinho mais e ganhar menos, mas pensando no futuro, né? Buscando um planejamento. E é o que o Fernando também falou, né? O planejamento é muito importante, né, Fernando? Ô, Rafa, até eu busquei uma informação aqui quando a gente estava conversando, né? Então, para você que está nos acompanhando, vocês sabiam que mais de 80% das empresas que abrem no Brasil, tá? Que quebram no Brasil, enfrentam problemas de gestão financeira e não de vendas. Ou seja, o problema não é vender, o problema é ter um controle, um gerenciamento financeiro. Então, mesmo com boas receitas, muitas empresas às vezes acabam fechando porque não tem os controles. Então acaba misturando ali, né? As finanças da empresa com as finanças pessoais, não tem um fluxo de caixa, não tem uma previsão orçamentária. Então aquele dinheiro que entrou, aquilo que você falou no início, né? Pô, fiz uma compra de um produto em 10 pagamentos, por exemplo. Né? Difícil hoje, né? Mas vamos colocar em 3, né? Daí ele vendeu ali tudo, vendeu aquele volume de caixa e ele esqueceu que ele tem que pagar aquilo ali ainda. E às vezes ele gasta em outras coisas, né? Porque às vezes a gestão financeira está misturada com a gestão da empresa, está misturando com a gestão pessoal, né? Com os gastos pessoais dele. E isso acaba, né, fazendo o quê? Impacta no lucro, não tem, né? Impacta na empresa. E a culpa de tudo isso é o prolabore do patrão, não é a venda que você... Exatamente, né? Às vezes, só para, né, contribuindo aqui também, já peguei muitas empresas que o empresário, você deve ter na área de consultoria ou tendo como contador, ouvi bastante isso também. Eu vendo muito, mas né, não tiro nada para mim, né? O empresário fala, não tiro nada para mim, né? E eu não vejo o dinheiro da empresa. Primeira coisa que a gente faz, vamos começar a apontar todos os seus gastos, todas as suas retiradas. Vamos fazer o fluxo de caixa, exatamente. O fluxo de caixa, né? E que o empresário muitas vezes surpreende, né? O nada dele, às vezes, é 2, 3, 5 vezes mais do que ele imaginava que ele tirava da empresa. Então, aquele lucro que, minha empresa não dá lucro. Não dá lucro porque você está consumindo todo o lucro dela. O cartão da empresa e o cartão dele é o mesmo. É o mesmo, né? E aí, de repente, né, você começa, né, quando a gente entra com a consultoria, assessoria, né, Fernando? E aí você começa a pegar os documentos. Teve um pagamento aqui da fatura do cartão de R$2.000. Né? Aí vai ver na cartão, fui no restaurante, espero que vai no garfo, né, claro, mas assim, foi no restaurante, foi o cafezinho, foi o mecânico, né, foi o combustível, e aí... De coisas pessoais. De coisas pessoais, né, e de repente, né, ele tá imaginando que tá tendo um prolabore lá de R$2.000 e pagando todas essas... Paga a conta da escola, das crianças e tal... Então, chega no final do mês, de repente, a tua retirada foi lá, 5, 8, 10 mil reais. Exatamente. Então, quem tá atrapalhando o negócio é o próprio empresário. Né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente vê aí, principalmente aí
né? Os pequenos, os médios aí seriam esse problema. Mas os grandes também falham nos controles, Fernando. Falham também. Bastante também. Né, Fábio? Os grandes, Fábio. Ô, Rafa, então pra gente encerrar, né, essa pauta que a gente sabe que ela é bem, né, ela rende bastante, né? Então qual mensagem você deixa, né, para quem está nos acompanhando? Você diz, ó, eu preciso iniciar hoje. Sim, sempre tem o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo, né, de uma forma bem sucinta, assim, para quem está nos acompanhando? Talvez o primeiro passo é procurar um contador, um consultor, um assessor, né, nesse negócio, né? Mas é tudo aquilo que a gente falou desde o início, né? Se você começar a ter a disciplina de separar o que é seu, o que é da empresa é da empresa, não fazer pagamento das suas despesas pessoais dentro da conta da empresa. Então, esse pequeno exercício eu acho que já vai começar a abrir a tua cabeça, né? Aí você começar a ter mais percepção de valor, né? Perfeito. Né? Então, e começar a ter a disciplina, realmente, né? Foi o que ele falou, né? Do Prolabore, né? Faça esse levantamento, veja o teu dia a dia, a tua vida pessoal, vê o que são essenciais, né? Que não tem como você deixar de viver, mas tem às vezes aquele custo que você pode cortar um pouquinho, né? Então, avalia, né, todos esses fatos. E eu acho que esse é o básico do básico, né? Para começar a brincadeira, né? Como a gente brinca, né? E aí, claro, futuramente você vai modernizando o teu negócio, você vai buscando a implementação de um sistema. Hoje os sistemas estão muito mais em conta, né? Então, antigamente você tinha que pagar um desenvolvedor para montar um sistema para você. Era muito custoso, era muito caro. Tem muita versão grátis, né? Que você pode usar para esses controles básicos que você está falando. Hoje tem aplicativo gratuitos. Eu, sinceramente, eu não vou lembrar nomes assim, né? Mas, como se diz, né? A gente já passou o degrau, né? Mas é possível buscar ferramentas gratuitas que possam, o próprio Google, né, lá onde tem as planilhas e tal. Né? O Excel mesmo. O Excel mesmo e tudo mais. No próprio Google, eu não lembro, lá tem uma outra ferramenta de gestão mesmo, lá que dá para você pontuar algumas informações lá também. Então, isso é importante. Então, com isso, fechou, é o primeiro passo. Perfeito. E aí, com isso, conforme vai buscando o crescimento, aí você vai modernizando o seu negócio, implantando um sistema. Hoje tem sistemas aí a partir de R$100. É mais barato. Até mais barato. Então, assim, R$55. R$55. Então, assim, hoje, se você for ver R$55, é um valor tranquilo. Mas é aquela questão, depende o nível de que está a tua empresa, faturamento da empresa. Então, é o momento que você está vivendo, né? Não adianta nada você contratar uma Ferrari, sendo que não pode colocar uma gasolina aditivada. Né? Então tem toda essa questão. Tem todo, né, o nível de maturidade da empresa, a complexidade do negócio, né? Isso impacta muito no que precisa ser contratado, né? Com certeza. Bom, gente, você que então, né? O Rafa já deixou aqui então o primeiro passo, né? Então, se você quer conhecer o segundo, o terceiro passo, continue, né? Acompanhando a gente todo sábado de manhã, que a gente traz ele para ele dar o segundo passo. E vamos, né, falar um pouquinho da agenda da CIR para a semana. Então, no próximo dia 21 de maio, às 18h30, né, nós teremos ali uma palestra em parceria com o Sebrae e a CIR, a palestra Inteligência Emocional e Empreendedora. Ela vai estar acontecendo na sede da Associação Comercial. A palestrante é a Áurea Coelho, tá? E no dia 31 de maio, nós teremos o dia D, né, do Feirão do Imposto. E aí, mais próximo, a gente traz certinho as ações que vão estar acontecendo para o dia D, né, Fábio? O dia D do Feirão do Imposto foi um assunto que nós tratamos há 2 programas atrás aqui, né? Junto com o pessoal da CIR Jovem, que tem feito essa movimentação da conscientização da carga tributária no Brasil. O Dr. Elvio veio para contribuir, né? Explicando um pouco, né, como vai funcionar também esse processo da transformação aí da situação tributária no Brasil, da reforma tributária. Então acompanhe nos próximos programas, que é muito interessante e impacta diretamente também no seu fluxo de caixa, tá? Verdade, com certeza, com certeza. E para as nossas considerações finais, Rafa, seus agradecimentos, né? Suas considerações finais, por gentileza. Não, primeiramente agradecer vocês pelo convite, né? De estar participando aqui na audiência aí do CIR em Foco, né? Que era já um desejo antigo aí da Associação Comercial e realmente estamos conseguindo colocar em prática. E agradecer a todos os familiares aí, a tia que mandou um oi aí na
nas redes, né? Espero que a esposa esteja vendo também. Espero que meus colaboradores estejam vendo. Manda um beijo, vai que ela manda tá um beijo vendo. para todo mundo, que basicamente 99% é tudo mulher, então um beijo para toda mulherada aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí de escutar um pouquinho, né? E que eu possa ter colaborado de alguma forma aí também para vocês. E um beijo aí para todos os ouvintes aí da audiência. Legal. Ô Rafa, nós vamos deixar depois na descrição do episódio, tá? Os contatos, que alguém quiser falar alguma coisa com você, quiser tirar alguma ideia, né? E também, né? Quiser vir participar da associação, esse ambiente aí que você também compartilha conosco, né? Vai ficar aberto esse convite a todos, tá? Vou aproveitar o momento para também me despedir, tá, Fernando? Muito obrigado aí a todos pela audiência, mais um sábado aí. E reiterar, né, que a partir de quarta-feira, né, todo esse conteúdo ele vai estar condensado dentro de um canal lá do YouTube, no Spotify também, para você poder ouvir com calma, fazer as anotações, buscar as referências dos contatos nossos aqui e o convite para poder participar da associação também. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Bom, eu agradeço, né, a você ouvinte que esteve conosco em mais um episódio da Ciro em Foco, onde a força do empreendedorismo está sempre em destaque. Até o próximo sábado, um excelente fim de semana para você. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM, o programa